uma declaração do ex-presidente Lula que causou muita estranheza no meio político. Lula contou que em um encontro fechado com Fernando Henrique Cardoso, no Alagoas, pediu que libertasse os sequestradores do empresário Abílio Diniz. O crime aconteceu em 1989. Para Bolsonaro, Lula está dando recados a narcotraficantes. O sequestro é planejado, pessoal. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Esse é o clima da campanha eleitoral, amigo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos. É análise, é bastidor, é a verdade. RN Opinião, na Jovem Pan News. Começou agora há pouco na Câmara Municipal da capital a sessão de julgamento do processo ético-disciplinar que deve decidir pela cassação ou não do mandato do vereador Renato Freitas do PT. No dia 11 de maio, o Conselho de Ética e Decoro entendeu por 5 votos a 2 que Freitas, durante ato contra o racismo no mês de fevereiro, perturbou um culto religioso e realizou ato político dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário, quebrando o decoro parlamentar. Sobre esse assunto, nós vamos agora até a Câmara de Curitiba conversar com a Beatriz Frenner, que está lá ao vivo. Bia, boa tarde, bem-vinda. Já sei que teve confusão por aí com a defesa do Renato Freitas, né? Oi, Mário, boa tarde para você e para todos. Na verdade, Renato Freitas não está participando presencialmente, né? Ele não está aqui no plenário para participar dessa sessão, mas tem sim a defesa e demais representantes dele participando nesse momento do primeiro ato dessa sessão, que vai analisar a cassação ou não do vereador petista. Inclusive, começou pontualmente por volta das 13h30, como já estava previsto. A primeira secretária aqui da Câmara de Curitiba, a vereadora Flávia Francischini, do União Brasil, está fazendo a leitura de todo o processo. Esse é o rito, né, de todo esse processo de cassação. Primeiro é feita essa leitura, é um processo que deve levar em torno aí de pelo menos uns 45 minutos, levando em consideração os momentos anteriores em que essas leituras elas foram feitas. Logo depois disso, os vereadores que estiverem inscritos, eles podem falar, né, para fazer já algum tipo de afirmação ou de opinião, pronunciamento acerca do voto que vai ser proferido ao fim dessa sessão. Cada vereador inscrito tem pelo menos 15 minutos de fala, que pode ser prorrogado por mais 15. Dependendo do número de vereadores que estiverem, então, com essa intenção de falar durante a sessão, pode ser que seja aqui um ato que se estenda ao longo da tarde, até mesmo no início da noite. Depois dessa fala dos vereadores, é que vem a defesa de Renato Freitas, tem em torno de 2 horas para fazer a defesa do vereador petista, e só depois disso que se abre o espaço para votação em plenário. No momento que entra essa votação em plenário, ela tramita praticamente como qualquer outro projeto que a gente vê aqui na Câmara de Vereadores. Então, é feito a primeira votação, lembrando que tem que ter pelo menos 20 votos favoráveis para a cassação, para que esse processo seja apreciado num segundo turno. Se tiver, então, mais que 20 votos, a segunda sessão, 20 votos ou mais, aliás, essa segunda sessão está marcada para amanhã de tarde, também às 13h30. Agora, se aqui hoje não tiver pelo menos 20 votos pedindo pela cassação do vereador Renato Freitas, tudo já é arquivado e amanhã não tem essa sessão extra, não tem essa sessão especial para análise desse procedimento ético-disciplinar, e tudo volta ao normal aqui na Câmara de Curitiba. Um detalhe importante também é que o mestre Pop está participando hoje dessa sessão, lembrando que ele assumiu o lugar de Éder Borges, do PP, depois daquele outro processo que teria transitado em julgado, mas o Tribunal de Justiça, segundo a assessoria aqui da Câmara de Curitiba, errou ao fazer aquela primeira certidão de que ele já tinha o processo finalizado. Então Éder Borges volta para a Câmara, mas fica incerto se ele volta amanhã, porque hoje não apareceu, e amanhã, se tiver essa segunda sessão, vai ser o Éder Borges, vai ser o mestre Pop. Então também tem esse impasse aqui sobre como fica essa cadeira que vai votar em relação ao processo de cassação de Renato Freitas hoje à tarde. Para relembrar rapidamente para os nossos ouvintes, para os internautas do YouTube, esse processo ele foi instaurado logo depois do dia 5 de fevereiro desse ano, quando o Renato Freitas participou de uma manifestação contra o racismo ali no Centro Histórico de Curitiba.
esse ato ele terminou dentro da Igreja do Rosário, uma situação que foi interpretada como uma invasão por parte do Conselho de Ética, porque teria, de certa forma, perturbado e atrapalhado um culto religioso que acontecia naquele momento em que o ato era feito, e por isso foi instalado esse processo ético disciplinar, e Renato Freitas, no Conselho de Ética, já teve aprovação pela cassação do mandato dele, e agora isso tudo está sendo apreciado aqui na Câmara de Curitiba. Eu lembro que no meio desse caminho todo teve mudança jurídica, teve ali uma liminar da Justiça que impediu a continuidade dessa votação, desse processo aqui na Câmara de Curitiba, por conta de um e-mail que foi enviado pelo relator do Conselho de Ética, que teria sido enviado, aliás, mas a própria Corregedoria da Câmara apurou que não, que foi um hacker que enviou essa mensagem racista em um site hospedado na República Tcheca. Então, a Justiça, depois dessa finalização da Corregedoria, finalizou isso, e aí agora o que a gente vê é a sessão sendo retomada, liberada aqui no plenário, e tudo ocorrendo de uma forma muito tranquila, Mike. Obrigado, Bia. Então vamos retomar só alguns pontos importantes. Vamos lá. Só abaixa um pouquinho, por favor, Guilherme. Isso, o retorno da Bia lá que tá alto ainda. Vamos lá. Então, o quórum é 20 vereadores. Tem que ter 20 votos lá pro Renato Freitas ser cassado. Qual que é a situação de momento hoje, Duque Eduardo Escola? 4 vereadores dos 38 não podem votar, porque eles fizeram um pedido de cassação. Então, pelo regimento da casa, eles não podem exercer o voto no momento da cassação. Quem pede a cassação não vota na hora da decisão final. Então, sobram 34 vereadores. Pela apuração aqui do Grupo RIC, de 9 a 10 vereadores já declararam que vão votar a favor de Renato Freitas, portanto, contra a cassação. Então, sobram 9 a 10, isso. Podemos até falar o nome deles depois aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sobram 25 vereadores em média para que votem na cassação. Desses 25, 20 precisam votar na cassação. E vários vereadores, eu sei que vocês dois conversaram com alguns também, têm dito para mim o seguinte: olha, é ruim mexer com o PT, tem a militância, a patrulha da questão racial, eles querem fazer o quê? Não votar, ou se abstêm, ou nem vão hoje na sessão. Então, a situação de momento é essa, né? A possibilidade de Renato Freitas ser beneficiado com vereadores que até não concordam com a evasão da igreja, mas que têm medo de expor a sua opinião, é grande. Bem, vejo a situação como muito clara em relação a uma parte dos vereadores. A 2 não vejo como clara. Não acho que nem o Mestre Pop e nem o Éder Borges estão amparados nesse momento para o voto. Tamanha é a instabilidade jurídica da posição deles na Câmara Municipal. Por exemplo, vocês já imaginaram se este rapaz, Renato, for absolvido com o voto de Pop? Pop teria chegado na Câmara Municipal a semana passada, sai amanhã, etc. E se a outra situação se verificar e ele for condenado com o voto de Borges, e de repente julgado lá o recurso de Borges, o Borges é outra vez aperrado do mandato. Então nenhum nem outro deveria... Pois não. Não, vou só complementar a tua preocupação, Gebuc, e suponha também que eles não votem, até baseado nisso, e falte um voto para uma coisa ou para outra. Veja a situação jurídica delicada que temos. É complicado. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte: o voto do vereador é do alvedrio pessoal do vereador. É óbvio, né? Agora, não votar é desprezível. Não votar e não se expressar no momento que a população curitibana precisa saber como se comporta o seu poder legislativo é a pior de todas as atitudes. A abstenção, a fuga, a falta de coragem não tem nenhuma explicação. Quer votar a favor do vereador Renato? É um direito que quem está no plenário tem. Quer votar pela cassação? É um direito de quem está no plenário também votar assim. Agora, não votar, eu vou dizer uma coisa para você, Mark. O cara que não votar tem que ter vergonha, dignidade e fazer o seguinte:
Pede para sair, renuncia ao mandato. Inclusive recebi uma mensagem aqui de uma fonte ligada à Câmara de Vereadores. Acabei de receber essa mensagem dizendo que existe sim o temor eleitoral. Isso que confirmando o que o Mark acabou de dizer, que a força do PT pode ser um atravanco e tanto nessa votação, portanto a gente precisa, para que esse processo avance, de 20 votos. As imagens que a Bia mostrava agora do plenário, a Bia depois pode confirmar pra gente, mas parece que o plenário está às moscas. Pergunto a vocês, se é a força do PT, a força do PT em que sentido? Eu acho que quantos são os vereadores do PT eleitos na Câmara Municipal? 3. A menina D'Artora, o menino Renato e a professora Josete. Qual é a força do PT, então? Eles têm medo, eu acho que, da campanha do eleitoral. subreptício, do baixo, do rasteiro, daquela coisa de soltar O que me parece que eles estão olhando para a Câmara de olho em outra eleição, sabe, Eugê? Mas, por favor, eles são pagos, remunerados, fizeram um juramento para cumprir um mandato. Eu sei que tem os pula-pula, né? Eu acho uma coisa muito desprezível isso, Mark Escola. O sujeito se elege uma coisa... o Dória é a melhor representação dos pula-pula. É o passarinho que muito pula de galho, leva chumbo na asa. Eu vou falar na asa, melhor na asa, né? É o passarinho pulador. Os caras não têm nem 2 anos de Câmara Municipal, já querem trocar de lugar, já querem outra eleição. Isso é muito feio, é desprezível. Eu posso ler aqui uma participação de um querido amigo, que é o Dr. Carlos Gasperin, que ele fala sobre isso, Escola, exatamente o que você falou. Isso só mostra o quão o PT no poder é temido, seja pela perseguição ou pela exclusão das negociatas, Ojebuca. Acho que isso fala bastante sobre o medo de alguns vereadores, né? A perseguição que o PT faz, com todo o aparato sindical que tem, com todo o aparato de movimento estudantil, com todo o aparato de MST, porque o PT persegue as pessoas. O Lula falou que o Stedley é o general do exército dele. Você tem general para perseguir alguém, não é isso? Então o Lula me dá a possibilidade de interpretar isso. E talvez alguns estejam com medo que o Escola falou. Mas eu vou caçar o vereador, Ojebuca? E se o Lula virar presidente, aí eu vou ficar mal falado no PT. São possibilidades, sim. Em primeiro lugar, com toda a responsabilidade que eu tenho a ocupar esse prestigiadíssimo microfone. O Lula precisa de um tratamento médico urgente, porque ele se comporta como um ser raivoso, virulento e agressivo. E essa explicação pode se dever às memórias do cárcere, aliás, um título histórico, né, da nossa literatura, e pode também ter referência à abstinência ou não de ingesta indevida. Então, o senhor Lula, para qualificar-se à candidatura à presidência da República, no meu entender, cidadão brasileiro, precisaria de um atestado médico muito convincente. Não é possível que alguém diga tudo o que esse senhor está dizendo. E se eles estiverem sem consciência, claro. Olha só nosso ouvinte aqui, o Carroça, dizendo na nossa live, Jovem Pan Grupo RIC, você participa também, que, olha que triste, né? Na verdade é a opinião que talvez traduza a opinião de outras pessoas também. Vai virar pizza sabor deboche da sociedade. Tem também o Rafael Motoboy dizendo o seguinte: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é covarde. Deixa eu voltar lá para a Câmara agora, falar com a Beatriz Frenner. Beatriz, o Escola fez uma questão, levantou uma questão interessante aqui. O plenário parece estar vazio. O plenário, ali, o espaço onde ficam os vereadores. É isso mesmo ou a gente não consegue enxergar daqui? Qual que é a condição de presença dos vereadores nesse momento? Na realidade, Mark, Escola e Gil, o que a gente vê é uma participação significativa dos vereadores. Todas as cadeiras até agora há pouco estavam ocupadas. Acontece de algum momento ou outro um vereador levantar e ir para algum outro ponto aqui da Casa de Leis, mas na teoria todos estão participando. Eu vi, por exemplo, a vereadora Maria Letícia do PV pela internet. Não sei qual que é o motivo dela não estar presencialmente aqui, mas eu lembro que no Conselho de Ética, ela que foi vice-relatora e votou pelo arquivamento desse processo, hoje não está presente aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou puxar mais uma vez a imagem aqui para vocês verem, que eu acho que antes não dava para mostrar direito, mas em alguns momentos os vereadores saem
mas na maior parte aqui da sessão ela está bastante ocupada aqui, a parte do plenário. É isso, só para ir retomando aqui, então, até para as pessoas irem sabendo, quem já declarou o voto a favor de Renato Freitas é a Maria Letícia, que a Bia já trouxe a informação aqui, que está lá acompanhando pela internet, também a bancada do PT, que obviamente vai se autodefender, o Gebuk, também aqui já declarou voto a favor de Renato Freitas, o Dalton Borba, do PDT, inclusive na votação lá no Conselho de Ética, ele já colocou que tem essa posição. Então, esses já são votos certos a favor de Renato Freitas. Aí tem um pessoal ali que está conversando para ver o que acha. Especula-se, para deixar claro, especula-se, o microfone está aberto para falar aqui se eu estou errado. Erivelto Oliveira deve também votar a favor do Renato Freitas. Também o Salles do Fazendinha demonstrou já entre os seus pares ali alguma simpatia pelo Renato Freitas. Também, quantos já deram aí, Escola? Só pra... Até aqui nós temos 6, tem o Pop, programa, né? Ao vivo é assim mesmo, vamos construindo aqui. O Pop também já demonstrou entre seus pares ali que tem alguma simpatia pela situação do Renato Freitas, para que ele fique na casa. Temos quantos já? 7. Então, o outro integrante da bancada do PDT, o Gebuk, agora me fugiu o nome, deve acompanhar o colega de partido, o Dalton Borba, e esses são os vereadores que estão aí manifestando, pelo menos a priori, alguma intenção de salvar a vida de Renato Freitas, a vida política de Renato Freitas. E o resto, Gebuk, é isso, né? Lembrando que 4 não votam, nós temos ali 24 vereadores que, em tese, votariam pela cassação, mas precisam de 20 votos. Então, se desses 24, 5 resolverem não comparecerem ou se absterem por algum motivo, Renato Freitas está salvo da cassação. Seria o Marcos Vieira, do PDT. Marcos Vieira, muito obrigado. Pois é, eu diria para vocês o seguinte: a Câmara Municipal, hoje e amanhã, estará... Só para terminar, o professor Euler, do MDB, também tem demonstrado... Não, já declarou voto a favor do Renato. Então são esses vereadores aí que... Vamos repassar a Escola, por favor? Vamos lá, Maria Letícia, vereadora, que também já votou no Conselho de Ética, Dalton Borba, professora Josete, do PT, Carol D'Artora, do PT, Erivelto Oliveira, a dúvida, Salles do Fazendinha, Mestre Pop, Marcos Vieira, do PDT e professor Euler. Seriam 9 votos. O que fica claro para a sociedade curitibana e paranaense e brasileira, porque são as sociedades atingidas por essa manifestação da Câmara Municipal de Curitiba, é que há uma grande dúvida na Casa Legiferante Municipal sobre o que é certo e errado. Há uma grande dúvida sobre aplicar ou não o Código de Processo e o Código Penal às atividades dos membros desta Câmara Municipal. Porque o ato do vereador que está em julgamento no Conselho de Ética é um ato inquinado pelo Código Penal como criminoso. Está lá, é o artigo 208. Isso foi falado, repesado, e nós já sabemos que pelo menos 9 vereadores, senhor Escola, são a favor da transgressão do Código Penal. Eles acham que é correto transgredir e não venham me dizer, por favor, que não houve a transgressão, porque as imagens da transgressão são absolutamente claras. O vereador nega, o Gebuk, só para trazer outro lado aqui. Bom, ele nega, mas ele estava lá na imagem. Então, sabe, é negar o óbvio, é negar o fato que foi corroborado por imagens. Mas imaginar que o vereador deva ser absolvido, etc., por seus pares de partido, por algumas pessoas que podem se influenciar pela questão de raça, muito embora em todos os momentos do processo, em nenhum momento o vereador tenha sido citado em relação à sua cor, em relação à sua identidade religiosa, às suas outras opções. É o fato que está sendo julgado. E cada um vota como deve achar que deve votar. Só que a mensagem que a Câmara Municipal de Curitiba vai passar em função dessa votação é o seguinte: olha, está derrogado o Código Penal brasileiro. Por ordem de quem? Por ordem da Câmara Municipal de Curitiba. Se houver uma absolvição. Por quê? Porque é o seguinte:
Aí vocês podem infringir o artigo 208, no meu entendimento. Se você pode infringir as leis penais, você pode infringir qualquer uma. Porque se você for vereador, aí você vai ser poupado. Trazer uma informação aqui de bastidor, o Gebuc e Eduardo Escola. Alguns vereadores estão sendo procurados por setores da Igreja Católica, vereadores que são católicos, para votar a favor de Renato Freitas. Então, a igreja, o setor da igreja que é de esquerda, e isso é claro para todo mundo, é só você ver o que a CNBB faz por aí. Então, a Igreja Católica, setores dela, trabalhando pela absolvição de Renato Freitas. Desculpa aí, Mark. Essa identificação não serve para mim. Ela é pífia. Qual a identificação de setores da Igreja Católica? Tem que ter nome. Quem é? O arcebispo? Vou tentar por hoje, não me passaram, só passaram os setores. Não gosto disso. Sabe? Porque aí você... Mas o arcebispo mandou aquela carta lá, então as coisas também nos levam a crer que seja isso, então, né? É o arcebispo que tem que arcar com a responsabilidade de pedir para absolver quem invade o templo católico. Tem que chamar no peito o arcebispo. Ele já fez isso, né, G? Ele mandou a carta lá que diz isso, né? Que os inclusive ele assinou, a defesa de Renato Freitas usa a exaustão. Né? Pois é, então, arcebispo, bem, é o seguinte. Olha só, Gebuc, rapidamente aqui. Por isso que a igreja, desculpa aí, Mark, mas por isso que a Igreja Católica tem perdido credibilidade, está dividida. Na verdade, igreja nenhuma tinha que se envolver em atos políticos, né? Que a ordem do Vaticano é essa, Eduardo Escola, é que a igreja aqui não respeitou a ordem da Santa Fé lá de Roma. Mas enfim, vamos em frente aqui rapidamente, porque tem essa questão do Éder Borges também envolvida, o Gebuc. A gente escutou o mestre Pop, né, que tá em